A gente faz agora a nossa conexão com o Túlio Amâncio. Túlio Amâncio está quase sempre com a gente aqui no Entre Nós. Mas nos últimos dias o noticiário balançou um pouquinho, muita coisa aconteceu, então nem todo dia a gente conseguiu falar com ele. Boa tarde para você, Túlio. Vamos falar um pouquinho de como foi fazer um balanço de como foi essa primeira semana de transição com a atuação do presidente eleito Lula, do que a gente pode esperar da semana que vem. E eu quero trazer aqui, já para a gente começar essa conversa, um posicionamento que eu acabo de receber de um aliado do presidente eleito Lula, que é o Edinho Silva. A gente conversou com ele aqui no Entre Nós, logo que a transição começou, e ele me passou uma posição aqui, Túlio, que eu quero repercutir com você, sobre por que tanto reboliço, tanto nervosismo no mercado, e o entendimento, a interpretação de que não há por que toda essa preocupação. Então, ele escreve o seguinte, nessa mensagem que me enviou aqui: racionalmente, o mercado está sofrendo por antecipação com aquilo que não existe. Não há a menor possibilidade da existência da perda das rédeas dos gastos públicos em um governo liderado pelo presidente Lula. Palavras, portanto, do Edinho Silva, que foi um dos coordenadores da campanha do presidente e que não entendeu, não vê razões para esse nervosismo todo. Eu queria que a gente comentasse sobre isso, sobre como está a situação agora, depois dessa primeira semana, e projetar o que vai ser semana que vem. Túlio. Oi, Adriana. Oi, Renan. Boa tarde a vocês, a todo mundo que está com a gente aqui na Band News FM. No que depender de mim, eu estou aqui todos os dias, pode ter certeza disso. É sempre bem-vindo. Brasília realmente está pegando fogo ultimamente, né? Olha só, isso que o Edinho Silva te falou, Adriana, vai muito na linha do que o Alckmin e a Gleisi Hoffmann vem dizendo, né? Que Lula foi presidente por 8 anos, não perdeu as rédeas das contas públicas, então não vê sentido nesse comportamento do mercado de ontem. Mas eu acabei de ter uma informação também, na verdade, acabei de conseguir confirmar uma informação de que o grupo responsável pela área econômica da transição, ele está reunido neste momento, tá? E não é aqui no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, que é a sede da transição. Eles estão reunidos por Skype, por videochamada, né? Eu estou falando do Pércio Arida, André Lara Rezende, o Nelson Barbosa e o Guilherme Melo. Os dois primeiros nomes eles fazem parte daquele grupo que criou o Plano Real. Esses dois últimos nomes, eles são mais ligados ao PT, inclusive o Nelson Barbosa já foi ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff. Em pauta nessa discussão, que também participa Gleisi Hoffmann, o método de trabalho que vai ser desenvolvido a partir de semana que vem, aqui na transição, na área econômica, e também este comportamento de ontem do mercado. Agora, Adriana, é importante a gente frisar que Lula, ele esteve aqui pela primeira vez no QG da transição e a gente percebe o poder de mobilização que existe através de Lula, né? Uma fala dele movimenta o mercado, movimenta os agentes políticos, até por isso ele vai ficar um pouquinho longe na próxima semana, ele vai para o Egito, ele não estará aqui na semana que vem, depois ele vai a Portugal, e quem vai ficar aí no comando dessa transição é o Geraldo Alckmin, eleito vice-presidente da República e o coordenador da transição. O Geraldo Alckmin, ele tem aquele discurso mais moderado, mais contido e serve também como uma espécie de fiador do governo Lula perante o mercado. Eu cheguei aqui mais ou menos 1h30 da tarde e eu pude observar duas movimentações muito interessantes. Uma do setor do agronegócio. O deputado federal Nery Geller, ele chegou aqui agora há pouco, ele conversou com a Gleisi Hoffmann, ele está fazendo essa ponte entre os deputados da área do agro, os que foram eleitos, e também a presidente do PT, até porque havia uma resistência, e há uma resistência, né, desse grupo com os petistas, então ele está fazendo essa articulação e disse que avançou muito e melhorou muito esse diálogo. Na semana que vem, o nome do coordenador responsável aí dessa área do agro deve ser divulgado, talvez na quarta ou na quinta-feira, até por conta do feriado. Mas Cátia Abreu, ela vai fazer parte, tá, desse grupo. Essa informação também trago para vocês em primeira mão. Ela está vindo aqui para o CCBB, ela tem um encontro pessoalmente com a Gleisi Hoffmann.
O outro movimento que eu percebi aqui é em relação ao Guido Mantega. Guido Mantega enfrenta muita resistência, digamos, da ala mais ligada a Alckmin, que compõe esse QG da transição, mas a ala petista é totalmente favorável da permanência de Guido Mantega, tanto é que ele está nesse setor de trabalho na área de planejamento e ele deve sim vir aqui ao CCBB pela primeira vez, talvez ainda hoje, e isso é o que a própria assessoria da Gleisi Hoffmann tem informado à imprensa. Então está todo mundo aqui à espreita de olho, vendo quais são essas movimentações, porque uma palavrinha que o Guido Mantega disser aqui pode ter uma reação no mercado também, a gente sabe como é, né, Adriana e Renan? Ô Túlio, semana que vem tem expectativa do texto da PEC de transição, né? Que já se sabe sobre isso, o impacto que vai ter o feriado nesse planejamento do governo, o que você nos conta? Eu conversei com o Reginaldo Lopes, que ele é o líder do PT na Câmara dos Deputados, e ele me disse que aquele valor da minuta que a imprensa teve acesso durante essa semana, porque foram várias versões que foram repassadas aí pela imprensa, então a gente até evita em falar em valores por conta disso, mas eu vou falar desses 175 bilhões, porque ele me confirmou que deve ser mesmo este o valor, tá? Que deve fechar essa PEC. Porém, o que deve ser definido ainda hoje é qual parte dos programas e quais programas sociais devem ser contemplados por este valor. A tendência, até pela fala de Gleisi Hoffmann hoje, é que seja somente o Bolsa Família. É Auxílio Brasil, mas estamos chamando de Bolsa Família porque vai voltar a receber esse nome, né? A promessa do PT na campanha, R$ 600 permanentes. A gente lembra que o valor é 400, tem R$ 200 adicionais até o final do ano, então é manter esses 200, né? Então ficando R$ 600, mais 150 adicional por criança de 0 a 6 anos, por família beneficiária do programa. É isso que deve sair do teto de gastos, que nas contas do PT deve ficar em cerca de 175 bilhões de reais. Na real, esse texto já está praticamente pronto. Por que o Marcelo Castro quer apresentá-lo apenas na quarta-feira? Porque ele quer esse tempo para fazer a negociação. Ontem mesmo, quando ele saiu da residência oficial do presidente da Câmara, ele disse, olha, eu não vou publicizar esse texto, eu vou receber na sexta, não vou publicizar, porque até na quarta eu quero negociar com a base, até porque se não for unanimidade, isso não avança na velocidade que precisa na Câmara e no Senado. Ou melhor, no Senado e na Câmara, porque o texto vai começar pelo Senado, viu, gente?